Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Trader Augusto Martins aqui. E vamos continuar aí os nossos estudos. Nessa semana, a partir dessa semana, daremos início aí aos estudos dos pavios, todos os conceitos e informações que os pavios podem trazer para a gente perante o gráfico. Então, espero que vocês se atentem a todas as informações que serão passadas aqui, porque saber dessas informações nos ajudarão a nos posicionar perante o gráfico, principalmente para a gente ler e entender a formação dos cenários. Porque vocês podem ter reparado que, por enquanto, a gente está falando do momento atual do gráfico, referente às estruturas formadas no passado. Só que a soma desses movimentos formam cenários que nos dão a força maior que está dominando o mercado no momento atual. Então, a gente está aprendendo a trabalhar parte por gráfico, e a parte estrutural a gente já aprendeu, a gente já pegou, por mais que tenha mais alguns detalhezinhos que irão aparecer no decorrer do curso também, para que tudo seja esclarecido, mas focaremos agora nos pavios para a gente poder estudar então os lotes, para a gente poder entender os cenários e o que cada cenário está nos formando, está nos dizendo, certo? É isso aí, e eu espero de verdade que vocês curtam esse conteúdo e que ele seja agregador para vocês de alguma forma. Tamo junto e eu espero vocês no próximo vídeo. Então, minha gente, vamos continuar. Trader Augusto Martins aqui. Vamos continuar falando dos pavios aí. A priori, todo pavio é um futuro. Mas, Augusto, o que é um futuro? Futuro por quê? Né? Todos os pavios que são criados no gráfico, a gente identifica eles como um futuro porque o preço tem que fazer um trabalho perante eles. E a gente diz que é futuro porque esse pavio será definido para a gente após o trabalho perante ele, após o futuro no preço retornando perante ele. O trabalho que o preço fizer perante a ele vai dizer para a gente qual a importância desse pavio, tá? Então, conhecer os conceitos dos pavios é importante para que a gente possa e consiga somar cenários aí, para que a gente consiga efetuar o nosso trading de forma mais efetiva e identificando os pavios, muitas informações serão passadas para a gente, tá? Então, futuro é todo pavio no preço que não foi trabalhado. Quando a gente diz trabalho, a gente quer dizer o retorno da oferta atual ali, tentando arrematar ou tentando entregar, fazer a entrega, né, fechar na simetria do pavio. Então, todo pavio para nós é muito importante, sim, e todo pavio no gráfico, a priori, sem que haja um trabalho da oferta perante ele, é um futuro, tá? Aqui a gente tem uns exemplos de futuros nos preços atemporais, certo? Não importa se é máxima ou mínima, todo pavio que não foi trabalhado perante ele vai ser um futuro, porque o preço vai retornar ali, ele vai nos dar alguma referência, né? Então, a gente tem aqui anotado que futuros são os pavios que estão sem um trabalho perante a eles, ok? Nota. Todo pavio que estiver no gráfico sem que haja um trabalho de preço, de rompimento ou de entrega, esse será sempre um futuro. Então, o primeiro conceito que a gente tem sobre os pavios é futuros, certo? Aqui a gente tem outro conceito importante dos pavios, porém eles como zonas de demanda, tá? O que são as zonas de demanda e qual a importância das zonas de demanda? Nas zonas de demanda, a gente tem que na parte superior do gráfico a gente tem demandas de compra, tá? Então todo o pavio que está na parte superior do preço, na parte superior do gráfico, a gente tem como zona de demanda. Todo o pavio que tem na parte inferior do gráfico, a gente também tem como zona de demanda. Como a gente sabe que a parte de cima é a que eleva o preço, então a gente tem
que na parte superior, na parte de cima, temos a zona de demanda de compra. E como a gente tem que esses preços futuros que precisam ser trabalhados, que quando eles forem trabalhados, eles farão o preço cair, a gente tem zona de demanda de venda na parte inferior de cada preço, ok? Qual a importância da zona de demanda para nós? A gente vai trabalhar com um movimento cíclico perante o rompimento das zonas de demanda, perante o rompimento dos futuros. E sempre que uma zona de demanda é arrematada, ela dá um futuro para a gente de até onde a oferta terá que retornar, tá? Então, primeiro, a gente acha a zona de demanda, né? Que são os futuros, que está nos futuros. A gente vê o trabalho do preço perante essa zona de demanda. Se o preço trabalha romper na zona de demanda de compra, a gente vai passar a ter futuros de venda. Se o preço rompe a parte de venda, a gente passa a ter futuros de compra. Aqui a gente tem um exemplo de arremate, tá? Zona de demanda de compra, porque está na parte superior do preço. O arremate. Aqui a gente tem zona de demanda, né? O arremate. Preço que arremata a zona de demanda, ele nos dá uma posição de um futuro no movimento contrário, até onde temos uma oferta no sentido contrário ao arremate. A zona de demanda é importante para limitar até onde temos essa oferta no sentido contrário do arremate. Se o arremate é de compra, a oferta no sentido contrário da compra é a venda. Temos vendas até as taxas que limitam a nossa zona de demanda. Então, os pavios são futuros, os futuros que quando são arrematados nos dão futuros no presente do gráfico. Esses futuros são definidos pelo arremate da demanda, né? A demanda são pavios, são futuros que precisam ser arrematados. As demandas de compra estão na parte superior, as demandas de venda na parte inferior. Quando o preço arremata na compra, arremata a zona de demanda de compra, a zona de demanda de compra vira futuro de venda. Por que futuro de venda? Porque é até onde temos espaçamentos, tá? A gente vai falar que os pavios também são espaçamentos e já a gente vai usar o termo de espaçamentos para falar o que é. Quer dizer que até onde pode ser formado o corpo de uma vela de venda, até onde pode ter domínio, independentemente de quantas velas, até onde temos a oferta final de venda. A oferta final de venda está limitada. A oferta final de venda é limitada. Até onde está limitada a nossa oferta de venda? Dentro da nossa zona de demanda, que era um futuro que estava na zona de demanda de compra, que foi arrematado pela compra. Se foi arrematado pela compra, não temos mais nada de compra aqui. A gente tem que fechar o lado de venda. A gente sabe que o que movimenta o preço, né, são o arremate das ofertas do livro de ofertas. Você tem dois lados de ofertas, oferta de compra e oferta de venda. Quando o preço arremata em um sentido, ele está fechando as ofertas de compra. Se ele está voltando, ele está fechando as ofertas de venda, que está lá no livro de ofertas, tá? Tem que tomar cuidado para não confundir isso daqui. Mas só para vocês entenderem, todo pavio tem duas ordens, ordem de compra e ordem de venda. O arremate executa uma e após executar, essa ordem de compra já não existe mais, tem ordem de venda. Então teremos futuro de venda até onde temos taxas das nossas zonas de demanda. Ok? Aqui a gente tem esse exemplo de zona de demanda. Então, já sabemos que os pavios são zonas de demanda
As zonas de demanda definem o futuro para a gente, né? Aqui a gente tem essa imagem dos preços atemporais, eu decidi colocar só para dizer que todos os preços têm pavios, todos os preços têm futuros, todos os preços podem fazer parte de uma zona de demanda, tirando os dois preços de arremate, ok? Inclusive o doji tem pavio, tem futuro, mesma coisa. Então, no próximo vídeo a gente vai falar dos pavios como falso rompimento, certo, gente? Tamo junto, vamos para cima. E aí, meus caros, trader Augusto Martins aqui. A gente vai falar dos pavios como falso rompimento agora, porque isso aqui também é interessante para a gente olhar o movimento do preço e nos ajudar a ter algum norte perante o gráfico, tá? Coloquei uma imagem aqui em que a gente tem o falso rompimento, né, mostrando os pavios. Aqui eu tenho uma imagem do rompimento na visão macro, onde a gente tem uma taxa como limite de preço para ser rompido. E o preço rompendo. Taxa para ser rompido e o preço rompendo. Visão macro, tá? A gente fala visão macro porque é preço sobre preço. Na visão micro é quando a gente soma preços, né? Depois a gente vai falar sobre isso também mais para frente no vídeo aí, em alguns vídeos, né? Falso rompimento, visão macro, porque tem dois preços executando a ação, né? A ação do falso rompimento é feita pelo preço de venda que rompe e pelo retorno da compra com outro preço, tá? Então isso aqui é uma visão macro para nós. Temos dois preços executando o movimento de falso rompimento. E aqui nós temos a visão micro. A gente tem dois preços fazendo o movimento, só que porém numa visão micro, né? A gente tem que somar os preços para encontrar o falso rompimento, porque aqui houve um rompimento e também um retorno para dentro da taxa. Taxa que tinha que ser rompida, houve um rompimento, só que porém na mesma vela, né, no mesmo preço, houve um retorno. É como se tivéssemos venda, né? Poderia até ter um outro preço de venda aqui, como estava na imagem anterior, e temos um outro preço de compra. Então, toda retração é considerado para nós um falso rompimento, ok? Todo pavio é considerado para nós um falso rompimento. Todo pavio é um futuro. Os futuros podem fazer a zona de demanda, né? O arremate perante a zona de demanda nos mostra o futuro sentido contrário do movimento. E agora a gente está falando no movimento que todo pavio é um falso rompimento, tá? Essa é mais uma característica aí que a gente tem dos pavios, certo, meus caríssimos? Aqui eu tenho algumas imagens mostrando um falso rompimento, tá? E mais para frente a gente vai entender que esse conceito do falso rompimento, do movimento de falso rompimento, vai ser muito importante para a gente operar aí o que o gráfico estiver nos mostrando. Aqui temos o conceito de falso rompimento, seja com um preço, seja com outros, né? Preço somando. Você tem uma taxa que precisa ser rompida. Tem uma taxa que precisa ser rompida. Você tem um preço que rompe e tem um preço que retorna. Na visão micro, né? Na visão macro, quero dizer, a soma dos preços mostra pra gente o falso rompimento.
pelo menos você tem que ter dois preços para encontrar um falso rompimento, né? Mas na visão micro, o movimento que houve dentro do preço até que ele fosse formado também pode nos dizer que houve um falso rompimento. Só não há falso rompimento quando o preço segue, né? Então, se o preço retraiu, mas continuou seguindo, dentro daquele preço houve um falso rompimento, mas dentro do movimento está dando continuação. Toda retração é um falso movimento. Falso rompimento, desculpa. Tá? Mas a gente vê que o movimento no conjunto dos preços não foi falso rompimento, porque o preço não retornou. Mas em si, todo preço que tem uma retração, a gente vai considerar que é um falso rompimento. Na visão macro, se a gente somar os preços que estão subindo e corrigindo, a gente vai ver que dará retrações, que nos dará o mesmo movimento de falso rompimento. O movimento de falso rompimento, a gente vai falar mais um pouco dele para frente. Ele tem muitas características que serão bem aproveitadas para a gente, tanto na nossa visão macro quanto na nossa visão micro, e a gente usará até de base para fazer algumas operações, tá? Então, o segundo movimento que tem após o rompimento, que define se é um falso rompimento ou não, vai nos dar muito norte no gráfico também. É isso aí, falamos um pouquinho aí do falso rompimento, e nos próximos vídeos a gente vai continuar falando dos pavios, ok, meus caros? Tamo junto. O controle Isso aqui é o controle absoluto da venda. Pressão, posição, tem futuro trabalhado. Esse preço aqui é de queda. Agora a gente vai pegar uma retração aí. A retração por causa da zona de demanda. Retração por causa da zona de demanda trabalhada pela compra. O preço expira, não tem futuro. Tem uma ação de compra aqui. O comprador posicionou aqui
e agiu na retração por causa dessa vela que tem o futuro. Como o preço voltou para dentro dessa taxa, temos essa vela que defende o nível, defende o movimento. Vai buscar essa posição. Aqui o preço cai. O preço cai porque a compra está daqui para cima. É isso aí, tamo junto, vamos para cima. Aqui é compra. Nível, nova posição, rompendo. A oferta está maior do que a última oferta de compra. A gente tem ação compradora aí. É isso aí. Tamo junto, vamos pra cima.
E aí, meus caros, trader Augusto Martins aqui. Vamos continuar falando dos pavios. E nesse vídeo a gente vai falar dos pavios como primeiros registros. Primeiro registro a gente sempre vai conseguir identificar no gráfico após um preço fechado. A gente vai conseguir identificar no gráfico após uma reversão. E também existe os primeiros registros após o arremate, né, que estão nos outros preços atemporais aí que tem registro, ok? Então aqui a gente tem uma imagem onde a gente pode ver alguns dos primeiros registros marcados sobre esses conceitos, tá? Aqui você vê um primeiro registro de venda, porque é um preço que veio fechado no movimento anterior, né? Fechado para um dos lados. Então, é um primeiro registro também porque veio de uma reversão, tá? É um primeiro registro porque é um comando, todo comando tem o primeiro registro, ok? Aqui a gente tem o primeiro registro porque após um preço, né, aberto por um lado, fechado para o outro, sempre, todo comando sempre vai trazer para nós um novo preço. Então, como é um novo preço após o comando, né, que é um preço que só tem a taxa para um dos lados, aqui a gente tem o nosso primeiro registro de venda após o comando, ok? Aqui você tem o primeiro registro de compra após o comando, que é um novo preço,
E aqui você tem o primeiro registro do comando por seu novo preço. A gente também tem como encontrar os primeiros registros, né, após arremates. Se o preço arrematou as demandas, você também terá um primeiro registro aí após o arremate das zonas de demanda, ok? Saber sobre os primeiros registros é muito importante porque eles se encontram em todos os movimentos e conceitos que os movimentos criam para nós que estudamos a mecânica dentro do gráfico, tá? A gente vai ver mais para frente que falaremos das zonas de demanda, limitadores, todas as funções dos pavios aí que forem encontradas como característica também no primeiro registro, vai ser importante para nos dar um norte perante o gráfico aí, ok? Então, o primeiro registro sempre muito importante para nós dentro dos conceitos do pavio, certo, minha gente? Continuando a falar dos pavios, vamos falar deles como os limites, tá? Quando a gente fala do pavio como limite, a gente fala de limite de oferta, ok? A gente tem um limite contabilizado no gráfico até onde a compra pode trabalhar na oferta e até onde a venda pode trabalhar na oferta. O que a gente quer dizer quando a gente fala de trabalhar na oferta? É até onde o preço pode fechar, né? Na máxima é até onde a nossa compra pode fechar e na mínima é até onde a nossa venda pode fechar. A gente tendo encontrado essas referências no pavio, a gente define isso como limite, até onde a oferta pode trabalhar para poder fechar um preço ou uma estrutura ou qualquer pavio contabilizado dentro de um nível. É isso aí, minha gente, tamo junto, vamos para cima e já já a gente topa no próximo vídeo aí. E aí, meus caros, trader Augusto Martins aqui, espero que vocês estejam bem. A gente falou dos pavios como primeiro registro no último vídeo, né? E vamos falar dos pavios agora como deslocamentos, tá? O que é o conceito de deslocamento, para a gente poder depois saber identificar isso dentro do gráfico também. Deslocamento nada mais é quando você tem uma taxa limite e o preço trabalhando na oferta atual contabiliza e retrai, né? Gera o que a gente falou, o que a gente conheceu aí como falso rompimento, com uma nova taxa além do último limite do pavio, tá? Então, deslocamento é sempre um pavio além de um outro pavio ou um pavio além de um preço fechado. Então, aqui a gente tem uma imagem para representar o nosso deslocamento. O que seria? Preço fechado, tá? E aí você tem um movimento de falso rompimento, né? Que contabilizou além de um preço fechado, além de uma limitação de oferta, tá? Todo preço fechado tem uma limitação de oferta. É preciso criar uma nova oferta, uma nova contabilização. Geralmente isso acontece nas retrações, né? São os falsos rompimentos meio por aí. Então, deslocamento é pavio além de um preço fechado, além de um preço padrão que está com taxa fechada, né? Que não tem pavio, ou pavio que vai além de pavios, seja de mesma cor ou não, ok? No gráfico, esses No gráfico, esses conceitos irão nos ajudar muito na formação dos cenários para a gente poder interpretar o sentido da força do movimento que irá movimentar a oferta. Então, deslocamentos nada mais é do que pavios contabilizando além de preços fechados ou além de pavios que já tinham uma máxima ou uma mínima. Os deslocamentos são importantes porque eles aumentam o espaçamento de onde a oferta tem que trabalhar, tá? Se o preço tem que trabalhar até um limitador e você tem um deslocamento, o preço agora tem que fechar, além do limitador, fechar até a taxa
de onde houve deslocamento. No retorno do preço também, a gente entende que esses deslocamentos são pressões, né? São aumentos de demanda. Aumentos de demanda no sentido em que houve deslocamento. Isso também nos atenta a dar entradas a favor do aumento da demanda, aí, seja ela de compra ou seja ela de venda. Então a gente tem, além dos outros conceitos dos pavios que a gente viu até agora, mais esse conceito de deslocamento. Um outro conceito importante também que temos sobre os pavios são as zonas de demanda. Depois eu volto para falar de posicionamento no próximo vídeo, porque isso daqui é mais para cenários e para uma leitura macro, que ajuda a gente até entender os movimentos maiores, os movimentos menores aí que estão dentro do gráfico numa atemporalidade maior. Mas temos também zonas de demanda, tá? A zona de demanda, ela é interessante porque é aquela zona que precisa ser arrematada para que seja definida um futuro, tá? A zona de demanda, ela vai ser importante para a gente quando chegar a entender e a estudar os lotes, a gente ter esse conceito sobre os pavios. Ela vai determinar um futuro para nós, né? Vai ser um futuro de compra, um futuro de venda de acordo com o seu arremate, ok? As pressões são nada mais, nada menos do que pavios indo além de pavios, só que porém da mesma cor, né? E ela vai nos indicar aí o próximo movimento do gráfico também, vai nos ajudar a identificar o próximo movimento do gráfico também. As pressões e os deslocamentos estão correlacionados e no momento do gráfico a gente saber interpretar o que é uma pressão junto com o deslocamento vai também nos dar um norte perante o gráfico. Já já a gente vê algumas imagens e a gente fala desses conceitos aqui, tá? Espaçamentos. Deslocamento, pressão, mais limitação e espaçamento estão ligados, porque espaçamento é o espaço que o preço tem para trabalhar, né? O preço tem um espaço para fechar a oferta até aonde há a limitação, que é na taxa final do movimento maior, né? O futuro maior do preço. Então, se você tem um movimento maior de compra, você tem um espaçamento para que trabalhemos com a oferta de compra até a taxa máxima da compra. O preço trabalhando aqui dentro, a gente tem um espaçamento para preencher com a oferta até a taxa máxima da compra. E o preço trabalhando dentro da venda, a gente tem um espaçamento para trabalhar até a máxima da venda. E quando vai aumentando o deslocamento, você vai tendo mais espaçamentos para o preço trabalhar. Então, está tudo correlacionado, tudo ligado. É só importante a gente conhecer esses conceitos para poder ter uma leitura mais eficiente perante o gráfico. A gente tem também o falso rompimento que a gente falou, né? Toda retração é um falso rompimento. Espaçamentos, pressões, zonas de demanda. E a gente vai falar então depois dos posicionamentos, porque isso daqui é muito interessante e é um pouquinho mais complexo, mas também ajuda a gente a interpretar o gráfico, a interpretar o cenário. Certo, meus caros? Tamo junto. Trader Augusto Martins aqui. Até o próximo vídeo. E aí, meus caros,
Meus caríssimos, como é que vocês estão? Vou ensinar uma leitura top para vocês aqui, ó. Para vocês pegarem continuação de compra ou de venda. Um time menor, tá? Baseado em leitura de posição. Isso aqui é um ciclo que acontece no mercado. E quando você identifica aí, você entra a favor desse ciclo. Vou colocar aqui R$10 de entrada. A gente está sempre com a conta baixa aí. A gente sempre prefere trabalhar com conta baixinha, certo? Fazer o nosso 900% tranquilo, ou mais próximo disso. Funciona assim, ó. Quando a gente diz que tem uma posição de compra no gráfico, não quer dizer que o gráfico vai subir, quer dizer que a partir de onde o preço está posicionado, o gráfico vai ter que trabalhar com a oferta acima dessa taxa. E quando você tem um posicionamento de venda, né, que é o primeiro registro dentro de outra vela de venda lá embaixo, você sabe que o preço vai começar a fazer venda, mas não exatamente no momento em que ele teve essa informação. Aí ele precisa criar a informação. Agora, ó, ele está dentro de uma vela que rompeu a venda e criou a informação. Então a compra foi até lá, tentou trabalhar e agora o vendedor vai começar a trabalhar onde ele se posicionou, tá? Então a partir daí você vai ter venda. Ah, mas aqui também aconteceu o quê? O comprador posicionou. Não, o comprador não posicionou, não. O vendedor confirmou a posição dele, porque você pode ver pela simetria do pavio, ó. Você pegar mais uma entrada, porque isso é para nós informação de venda. Por causa desse pavio e por causa desse preço sobre esse preço. Isso aqui é muito simples. Ó, o do preço está aqui. Tem uma leitura de cenário macro, tá? Então a gente pode usar isso no Forex aí, pode usar isso como posições para um tempo maior aí, que dá muito bom. Eu falo para um tempo maior aqui, ó, lá em 15 segundos você pode ver que o tempo está caindo, tá? O preço está caindo, né? É como se você estivesse no Forex, certo? Isso aqui é uma leitura para uma visão macro, que dá muito bom, velho. Você tem que saber onde está posicionado o movimento, né? Onde está posicionado aí a instituição aí pelos pavios. Não quer dizer que assim que se posicionou ele vai seguir o movimento, mas aí ele vai criar um movimento para poder trabalhar além do futuro lá. E assim fica no jogo, né? De quem se posiciona, quem cria o trabalho para trabalhar além da sua posição. Porque no mercado é assim, se ele se posicionou aqui, quer dizer o quê? Não quer dizer que exatamente no momento atual do gráfico vai trabalhar acima, mas quer dizer, né, que ele está posicionado aqui, ele pode ter colocado algum stop loss em algum lugar, mas daqui para cima ele começa a lucrar. Obrigado, tamo junto, gente. É isso aí, vamos para cima. Tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Gente, saber operar a mecânica sem saber entender o cenário vai te colocar no 50%, tá?
Você vai ter muita assertividade, porque você vai pegar as estruturas, né? Vai pegar os conceitos que a gente tem aí, que são starts para um trader bem efetivo. Mas se a gente não souber interpretar o cenário, de nada adianta, né, meus caros? Então vamos falar desse cenário aqui, cenário atual do preço, tá? E ver o que que temos aqui, ó. Meu, a gente tem o que? Duas vezes 2G e 2G, tá vendo? O 2G ele sempre vai ser uma confirmação para a gente de venda. Se ele parar e o preço continuar para venda, parar após o rompimento de venda, confirmação de venda, ele vai romper, beleza, né? E ele sempre será uma confirmação de compra para nós se o preço parar em alguma taxa depois do rompimento, se confirmar fora dela, para dar continuação, tá? O que é importante aqui? O 2G construiu o cenário aqui, se você for dar uma olhada. Então a gente vai pegar as taxas desse 2G, porque a gente sabe que a venda foi construída a partir dele, tá? Vamos pegar um put aqui, ó. Porque olha o que a gente tem. Legal, legal demais, ó. 2G, abaixo do 2G temos venda, tá? Abaixo desse 2G, estrutura, correção da compra, parou abaixo da venda, e temos um novo preço aqui, que é o comando, né? Que deslocou a taxa aqui com pressão, tá? Então, a gente vai ter um espaço para venda aí. Quem construiu esse cenário aqui foi o 2G. Os movimentos de venda estão baseados no que acontece depois dos 2Gs. Então é muito fácil encontrar algumas entradas quando você vê e identifica o cenário. Aqui eu só peguei mais uma vela, mais um put, porque a gente tem espaço aqui, ó, tá? Para poder fechar a venda. Já que é tudo domínio de venda, já que é tudo trabalho de venda, baseado nos movimentos que aconteceram depois do 2G. Esse payout tinha que estar uns 95% essa movimentação do mercado aí. Tá louco. Mas é isso aí. Tamo junto. Vamos pra. Ó, vou pegar aqui uma compra, ó. Porque aqui já era pro preço ter fechado na venda, tá? Como ficou dentro do pavio dessa vela aqui, a gente tem uma ação de compra que vem até a máxima aqui. É lindo, é perfeito isso. Então, se vocês souberem interpretar o cenário, não tem segredo, ok? Tá aí 3x0. Vamos esperar, né? 3x0 rapidinho, básico, lindo. Isso é a mecânica. E é isso aí. Tamo junto, vamos pra cima. E aí, meus caríssimos,